Venâncio Mondlane apresentou uma queixa-crime contra o presidente da República de Moçambique, Daniel Chapo, alegando que este incentivou a violência ao proferir um discurso no qual afirmou estar disposto a jorrar sangue para reprimir as manifestações pós-eleitorais. A declaração do chefe de Estado foi interpretada como uma ameaça direta aos protestos que vêm correndo em Moçambique desde o término das eleições de 9 de outubro. A apresentação da queixa ocorreu nesta terça-feira, dia 11 de março de 2025, junto ao Ministério Público em Maputo. Mondlane argumenta que o presidente, ao ocupar o mais alto pedestal da magistratura, deveria respeitar e fazer respeitar a Constituição do país, mas ao invés disso estaria desrespeitar a lei-mãe ao ameaçar a integridade física dos cidadãos que exercem o direito de se manifestar pacificamente. No documento submetido à Procuradoria da República, PGR, Mondlane denuncia a atitude belicista e a indisponibilidade deste para qualquer tipo de diálogo construtivo, o que, segundo ele, compromete a possibilidade de negociações públicas sérias e sem precondições. As manifestações pós-eleitorais em Moçambique têm sido marcadas por intensa repreensão policial e um aumento no número de vítimas fatais. De acordo com a plataforma Decide, uma organização que monitora o processo eleitoral, pelo menos 353 pessoas perderam a vida desde outubro, incluindo cerca de 20 crianças. Por outro lado, o governo reconhece apenas 80 mortes e reporta a destruição de centenas de estabelecimentos comerciais, escolas e unidades de saúde durante os protestos. Na queixa-crime, Venâncio Mondlane também mencionou um atentado contra sua vida ocorrido em 5 de março, quando participava de uma passeata em Maputo. Seu veículo teria sido atingido por 6 disparos e um total de 16 pessoas foram baleadas. O político considera grave que as forças de defesa e segurança, que deveriam ser apartidárias segundo a Constituição, estejam seguindo ordens executivas do presidente da Frelimo, partido no poder, em vez de agirem sob comando de um chefe de Estado imparcial. Além da abertura de um processo crime contra Daniel Chapo, Mondlane exige ser constituído assistente do caso e requer indenização para as famílias das vítimas da repreensão. A violência contra seus apoiadores continua. No último domingo, 2 dos seus simpatizantes foram assassinados a tiros no interior de um veículo em Masinga, província de Inhambane, ao sul de Moçambique. Atualmente, Mondlane está sendo ouvido pela Procuradoria-Geral da República no âmbito de um dos 8 processos judiciais em que é visado, todos relacionados às manifestações e às contestações eleitorais. Em entrevista a jornalistas no aeroporto de Maputo na segunda-feira, ao retornar do Botsuana, o político afirmou que suas expectativas em relação à audiência na PGR não são assim tão grandes, demonstrando ceticismo quanto à imparcialidade da investigação. Desde outubro, a situação em Moçambique tem sido marcada por forte tensão social, com protestos recorrentes, ainda que de menor intensidade nos últimos tempos. Além de contestarem os resultados eleitorais, muitos manifestantes também expressaram insatisfação com o aumento do custo de vida e outras questões sociais que afetam diretamente a população. Venâncio Mondlane abre um processo crime contra Daniel Chapo por conta do seu discurso de jorrar sangue, e após esse discurso ele sofreu um atentado. Segundo Venâncio Mondlane, ele diz que a sua viatura foi atingida por 6 balas. Foram 6 balas que atingiram o carro de Venâncio Mondlane, que o fez acreditar que ele sofreu um atentado. Outra questão também muito importante é que a polícia, que devia ser parcial, é muito criticada por Venâncio Mondlane, porque diz que esta polícia trabalha para defender interesses de um partido, e esse partido é o partido Frelimo. Isso também é uma forma de denunciar. Outra denúncia também que vai a cargo neste processo crime que Venâncio Mondlane levanta contra o presidente da República é que ele tem violado a lei-mãe, que tem como objetivo assegurar
a integridade física dos moçambicanos e não usar a polícia como forma, instrumento para atacar as massas, para atacar a população, e sim para defender. E o fato que aconteceu no dia 5 de março é uma prova disso. Segundo Venâncio Mondlane, o discurso não foi uma coincidência. Aquele ataque aconteceu após o discurso de Daniel Francisco Chapo. Ele também levantou o fato de que no domingo 2 jovens apoiantes no seu movimento, apoiantes da sua causa, acabaram perdendo a vida em um atentado que resultou na morte dos 2, e ele diz que não é coincidência que tantos ataques tenham acontecido após o discurso de Daniel Chapo. Assim sendo, ele diz que Daniel Chapo também deve ser responsabilizado por esse discurso, porque é um discurso que não parece de um presidente imparcial. O Venâncio Mondlane está a cobrar imparcialidade, ou seja, o presidente não deve ser presidente da Frelimo, deve ser presidente dos moçambicanos. Assim sendo, VM7 move este processo contra Daniel Chapo. O que vocês acham desta situação? A verdade é que VM7 também se pronunciou quanto à questão do discurso da negociação. Ele diz que está aberto para negociações com o presidente da República de Moçambique para poder chegar a uma conclusão que vai beneficiar o povo moçambicano. Agora, o que vocês acham? Será que Daniel Francisco Chapo, o presidente eleito pelo Conselho Constitucional, como dizem os moçambicanos, vai aceitar esta negociação com Venâncio Mondlane, ou simplesmente esse processo será ignorado pela Procuradoria-Geral de Moçambique? Essa questão tem preocupado os moçambicanos, que Venâncio Mondlane foi o único a ser chamado para a procuradoria, sendo que ele acredita que a ação da polícia também é responsabilidade do presidente, sem contar que muitos desses atentados não tem nenhum culpado. A ação da polícia às vezes que não é certa, não segue nenhum regimento, que tem feito acontecer várias coisas que prejudicam o país. Essas pessoas não são chamadas para a mesa da PGR para poderem prestar declarações. VM7 hoje, terça-feira, presta declarações à PGR. É acusado de desrespeitar o Estado moçambicano, podemos falar assim em palavras simples, mas o que acontece é que VM7 tem muito apoio dos moçambicanos, isso não se pode negar. Muitas pessoas acreditam que isso não é verdade, mas nós sabemos muito bem que onde VM7 chega, as coisas, aliás, a população sempre o abraça da melhor forma possível. Então, o que deve-se fazer é fazer-se essa negociação para que a população possa viver em segurança, porque o que está em causa aqui é a segurança da própria população moçambicana, que não se sente segura. As pessoas estão com medo de viver em Moçambique. Esse medo deve passar para que Moçambique possa avançar. As pessoas que são responsáveis por essa situação devem sentar na mesa da Procuradoria da República, devem prestar declarações e devem sofrer as devidas consequências dos seus atos. É isso que a maior parte dos moçambicanos está a cobrar. Sem contar que os jovens estiveram na porta da PGR para poder apoiar Venâncio Mondlane. Teve um grande tumulto entre a polícia e a população moçambicana, nesse caso os jovens que estiveram lá. Houve um braço de ferro, porque os jovens estão muito desgastados, estão muito indignados com a ação da polícia e dizem não respeitar uma polícia que não respeita a sua vida. Muitos jovens estão muito revoltados com essa situação que se vive em Moçambique nos dias de hoje. Nós trazemos sempre informação fresca para você poder estar atualizado. O que você acha da situação? O VM7 tem razão em colocar este processo contra Daniel Francisco Chapo, presidente da República de Moçambique. Será que o presidente da República é parcial e defende os interesses de um partido e não da população moçambicana? Coloque a sua opinião nos comentários. Gostaria muito de ler. Continue aqui no canal para mais atualizações. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.